Bate-papo sobre divórcio. Quem está aqui para tirar todas as nossas dúvidas é a doutora Sueli. Mais uma vez, seja bem-vinda a Ver Mais. Agradeço o convite, novamente é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Gente, enquanto a gente estava no intervalo, já chamei as perguntas, tem muita coisa chegando, então quem quiser participar e já enviar uma pergunta para a doutora Sueli responder aqui para a gente, pega o celular aí, anota o nosso número 988846107, manda que ela vai responder ao vivo aqui para a gente. Doutora Sueli, vamos lá então. Primeiro, existe um tempo mínimo de casamento para você pedir o divórcio? Então, Maria, antes a legislação ela determinava um período mínimo, né, para que você pudesse buscar a dissolução conjugal, tá? Antes a legislação ela falava em separação e depois, recentemente não, já faz algum tempo a legislação autoriza agora a conversão, você iniciar um procedimento de divórcio direto, tá? Então, hoje não existe mais esse prazo mínimo para que você possa entrar com um divórcio. Casou num dia, se quiser separar o outro, então já tá, pela justiça, tá liberado. Tem que ter o consentimento dos dois para pedir o divórcio? Então, a legislação hoje, ela admite duas formas de você fazer essa dissolução ou o divórcio, né? Seria o divórcio consensual, né? Que quando as duas partes estão de acordo com os termos e conjuntamente pedem o divórcio, ou então litigioso, né? Uhum. Então, assim, o litigioso que seria, se existe entre as partes alguma divergência quanto aos termos do divórcio, tá? Geralmente, assim, ninguém é obrigado a ficar casado. Então, com relação ao divórcio, não vai ter nenhum impedimento, porque o judiciário ele vai decretar o divórcio, independente se um cônjuge quiser ou não quiser, tá? O que geralmente acontece são divergências com relação à guarda e até mesmo partilhas de bens. Que daí que surgem os problemas Isso mesmo. Acabam surgindo os problemas. Mas se ambas as partes concordam com o divórcio, ele pode ser feito amigavelmente e hoje em dia ele pode ser feito até extrajudicialmente no cartório de notas. Uhum. Com relação ao sobrenome, também é uma dúvida, né? Depois que se divorcia, o nome ele tem que continuar o mesmo? Porque muitas vezes as mulheres pegam o sobrenome dos homens, dos maridos, e depois que divorcia, pode tirar esse sobrenome? Pode continuar? Sim, na verdade a legislação ela admite, em algumas situações, você ficar com o sobrenome do cônjuge, tá? Do ex-cônjuge, perdão. O que acontece? Geralmente, digamos assim, é alguém que já constituiu um nome, né, já constituiu toda uma carreira com base naquele sobrenome, que acaba optando por ficar com esse sobrenome, né, digamos assim, por conta da carreira profissional. Então, isso também é permitido pela legislação. Mas se a parte optar por não querer ficar com o sobrenome, né, o juiz vai autorizar e vai fazer a retificação daí dos documentos nesse sentido. Tá. Eu vou te perguntar agora sobre o tempo que o divórcio demora para se concretizar. E sobre isso, tem uma participação que chegou pra gente aqui pelo WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha pra gente colocar aqui na tela. A Sandra Paris, ela disse: eu estou há 30 anos separada judicialmente. Agora o meu ex-marido veio pedir para eu assinar o documento. Nós tínhamos uma casa. Eu gostaria de saber se eu tenho algum direito. Claro que a gente vai responder, né, para todos os casos que são parecidos com o da Sandra. O que a gente pode dizer para ela? Assim, divórcio, cada caso é um caso concreto, né? Então, cada caso tem suas peculiaridades, né? Se estamos falando de um divórcio consensual, que não tem filhos menores nem incapazes, ele pode ser feito no tabelionato de notas, né? Com esse procedimento, basta que as partes estejam acompanhadas de um advogado, né? Pode ser um advogado em comum, né? O mesmo para ambas as partes, e dependendo de todo o trâmite, isso fica pronto em questão de dias. De dias. De dias. Uhum. Se estamos falando de um procedimento que tem um filho menor de idade, né? Esse divórcio, mesmo sendo consensual, ele acaba tendo que ir para o judiciário por conta da questão do interesse do menor, né? Aí, nesse caso, tem que haver participação do Ministério Público e tudo, né? Tem a questão de pagar a pensão da criança. Isso, de tudo isso, né? Então, não tem como delimitar um prazo, né, que o processo vai tramitar, porque depende de N fatores e, como todos sabemos, o judiciário ele é um pouco lento, tá? O que pode acontecer em alguns casos é de algum procedimento ali no processo estar inadequado, que exige essa regularização, ou realmente mesmo o volume de trabalho do judiciário que acaba daí, né, interferindo e prejudicando o andamento, né? Com relação à partilha dos bens, no momento do divórcio, quando você vai fazer essa dissolução, é super comum que você também faça a partilha de todos os bens que vocês adquiriram, né? Aí, nesse momento que é necessário a avaliação do caso concreto. Por quê? Porque o regime de casamento interfere, a forma como o bem foi adquirido interfere, e também se esse bem tem algum ônus, alguma dívida em cima dele,
dele, algum financiamento, isso também vai interferir no momento da partilha. Então tudo vai interferir nessa questão que a Sandra perguntou, enfim. Sim. E no caso de quem está assistindo a gente em casa isso mesmo. também. Tudo tem que ser analisado pontualmente. É um contrato, né? O casamento é um contrato. É um contrato, na verdade. E o regime de bens é uma parte muito importante que deve ser levada em consideração na hora da escolha. Que a gente escuta muito falar dos conflitos que os divórcios, né, eles causam aí na vida desses casais. E acho que é justamente nessa parte de divisão de bens, enfim, que surgem os principais problemas, né? Sim, justamente por conta disso, porque como eu comentei, né, é uma série de fatores que interferem, né, e também a forma como esse patrimônio foi adquirido, e todos sabemos que o divórcio ele não é um processo fácil, né, envolve muito a parte emocional dos casais, e nesse momento a parte emocional, né, aliada com alguma esfera patrimonial, alguma questão relacionada a dinheiro, acaba deixando os ânimos um pouco mais exaltados, né? Mais exaltados, exatamente. Isso. Tem mais participação pelo WhatsApp? Vamos dar uma olhadinha aqui, que chegou pra gente, a Sueli Vieira. Ó, tô xará aqui, ó. Opa. Gostaria de saber o porquê o divórcio litigioso é tão demorado. Eu estou há 6 anos esperando o juiz dar a sentença. Então, né? Até do tempo que a gente estava comentando agora, até do tempo que estávamos comentando, né? Quando o divórcio é litigioso, ele segue todo um procedimento que a legislação disciplina do trâmite processual, né? Então, estamos falando de uma petição inicial, de uma contestação, de uma manifestação, de uma audiência. Então, todos esses atos, eles acabam interferindo no andamento do processo. Tá? Então, isso, né, aliado com a morosidade do judiciário, né, com a lentidão, acaba realmente demorando, tá? Então, como eu falei, não é possível determinar quanto tempo um processo vai durar, mas vai muito de cada caso, muito de cada caso, das questões que eles têm para resolver. Isso tudo. No caso da Sueli aqui, né? E no caso ali, a vara de família, ela sempre é abarrotada de processos. Então, realmente, tem que se aguardar. Não é de surpreender que ela esteja esperando esses 6 anos. Tem mais participação? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa telinha. Vanderleia. Eu não sou casada no papel, mas eu vivo junto há 25 anos e tenho 3 filhos. Se eu me separar ou o marido faleceu, tenho os mesmos direitos de casada? Na verdade, a situação dela entra mais na esfera da união estável, tá? Que a gente já A união estável, em certos aspectos, ela é equiparada ao casamento, né? Então, assim... Ela falou que está há 25 anos, né? Isso mesmo. Então, se ela está um determinado lapso temporal, um determinado tempo com o cônjuge dela, e eles construíram um patrimônio, eles construíram uma relação de convivência, o fato deles não estarem casados não impede que ela, né, usufrua de eventual benefício previdenciário ou até mesmo de eventual bens, né, que eles tenham constituído no momento do casamento, né? Mas, novamente, isso tudo tem que ser analisado, né, no caso a caso, porque são vários fatores que interferem nessa situação. Tá certo. Sueli, pra gente encerrar, uma dúvida comum também, que eu procurei na internet e vi quais eram as principais dúvidas com relação ao divórcio. No caso do casal, divorciou e quer reatar. Falou, não, a gente divorciou, mas a gente quer voltar. Tem alguma validade aquilo que o casamento de antes, aquele contrato de antes, ou não? Tem que fazer de novo? Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Uma vez que o juiz decrete o divórcio, ou que seja feito extrajudicialmente com a escritura pública, né? Na verdade, aquela dissolução, ela está extinta, ela terminou, né? Então, se eles realmente tiverem interesse em constituir uma nova união, eles, né, têm que fazer isso novamente, né? Passar por todo o procedimento novamente. Mas pensa bem antes de fazer isso, né? Pensa bem para não ter que divorciar de novo. Doutora Sueli, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Até a próxima.